Em nosso estudo de hoje, a lição 13 do livro Opinião Espírita tem por título Autocrítica. O milagre é invenção da gramática para efeito linguístico, pois na realidade somos arquitetos do próprio destino. Se algum erro de cálculo existe na construção de nossas existências, o culpado somos nós mesmos. Todos caminhamos suscetíveis de errar, todos já erramos bastante, todos ainda erraremos necessariamente para aprender a acertar. Contudo, nenhum de nós deve persistir no erro, porquanto incorreríamos na abolição do raciocínio que nos constitui a maior conquista espiritual. No reconhecimento da falibilidade que nos caracteriza, se não é lícito reprovar a ninguém, não será justo cultivar a indulgência para conosco. E se nos cabe perdoar incondicionalmente aos outros, não se deve adiar a severidade para com as próprias faltas. Portanto, para acertar, não devemos fugir ao conhece-te a ti mesmo, que principia na intimidade da alma com o esforço da vigilância interior. Este trabalho analítico de dentro e para dentro nasce da humildade e da intenção de acertar com o bem, demonstrando para nós próprios o exato valor de nossas possibilidades em qualquer manifestação. Autocrítica, sim, e sempre. Podão da sensatez apara os supérfluos da fantasia. Balança do comportamento, sopesa todos os nossos atos. Lima da verdade, dissipa a ilusão. Metro moral, define o tamanho do nosso discernimento. Espelho da consciência, reflete a fisionomia da alma. Em todas as expressões pessoais é possível errarmos para mais ou menos. Quem não avança na estrada do equilíbrio que somente a autocrítica delimita com segurança, resvala facilmente na impropriedade ou no excesso, perdendo a linha das proporções. Com a autocrítica, lisonja e censura, elogio e sarcasmo deixam de ser perigos destruidores, de vez que a mente provida de semelhante luz acolhe-se ao bom senso e à conformidade, evitando a audácia exagerada de quem tenta galgar as nuvens sem asas e o receio enfermiço de quem não dá um passo, temendo anular-se, ao mesmo tempo que amplia as correntes de cooperação e simpatia em redor de si mesmo, por usar os recursos de que dispõe na medida certa do bem, sobre a qual a compaixão não piora o necessitado e a caridade não humilha quem sofre. Ser fiscal de ti mesmo, para que não te levantes por verdugo dos outros, e reparando os próprios atos, vive hoje a posição do juiz de ti próprio, a fim de que amanhã não amargues a tortura do réu. Mais uma lição incentivando a gente a autocrítica para que a gente consiga o autoconhecimento e, a partir do autoconhecimento, a reforma tão sonhada dentro do Evangelho de Jesus. O objetivo todo da nossa existência acaba sendo esse. A gente aprender o amor e a gente conseguir identificar em cada um de nós tudo aquilo que seja contrário ao Evangelho. E é um trabalho que ele é lento, ele é meticuloso, ele é aquele trabalho que a gente só vai se conhecer mesmo de verdade em situações emocionais diversas, então demanda tempo. Você vai ter que ver como é que é a tua reação quando você está muito calmo, quando você não tem obrigação nenhuma, quando você está endividado, quando você está nervoso, quando você está triste. Em cada momento desse, a gente vai ter uma reação diferente, e nessas reações a gente vai descobrindo a importância do estudo da inteligência emocional, porque hoje em dia, principalmente, a inteligência emocional ela pode definir a sua vida. Às vezes a pessoa não consegue ter um equilíbrio num momento de crise, ela pode sofrer uma agressão no trânsito, é uma coisa bastante complicada. Então o Emmanuel ele vem falar aqui para a gente, milagre é a invenção da gramática para efeito linguístico, porque na realidade nós somos todos arquitetos do próprio destino, não tem milagre. Na verdade, a gente vai construindo tijolinho a tijolinho, porque a natureza não dá salto. Mas ele vai lá, se algum erro de cálculo aconteceu, somos nós mesmos o culpado. O problema de tudo é que a gente, às vezes, constrói edifícios baseados no erro. E depois desse edifício todo construído, a gente vai ter que destruir tudo para começar tudo da maneira correta. E isso acontece com frequência nesse caminho evolutivo nosso. Então ele fala, todos caminhamos suscetíveis de errar, todos já erramos bastante e ainda vamos errar, necessário para aprender a acertar. Tá? Agora, o problema é persistir no erro, porque o persistir no erro a gente começa a deixar do lado
o raciocínio que vai ser a minha maior conquista espiritual. O Emmanuel vem falando, eu reconheço a falhabilidade, reconheço algumas vezes, né, que esse edifício, ele se derrubar de uma vez, às vezes é muito complicado, né? Você vai derrubando aos pouquinhos e até tentando aproveitar parte desse edifício, porque você vai edificar daqui a pouco de bom. Isso é um trabalho de psicologia muito profundo. É aquela música do poeta baiano, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então a gente fica aproveitando o sentimento daqui, o sentimento dali, e você vê que até mesmo os espíritos, quando vão falar sobre isso, como André Luiz, por exemplo, nos livros, tem um momento que... Vou pegar aqui o livro Sexo e Destino. Aquele momento que a gente sempre usa do capítulo 6 para falar do espírito que está fazendo uma leitura e que dois outros vêm com vontade de beber. O André Luiz, ele, no primeiro momento, ele fala assim, né, mas não tem como a gente afastar esses espíritos desse encarnado, não? Aí ele fala assim, você sabe lá, conhece qual é a ligação que existe entre esses espíritos e ele? Você não sabe se um depende do outro. Às vezes você vai tirar repentinamente o contato de um para o outro, você pode estar tirando a escora do edifício, você pode derrubar o edifício todo. E aquilo eu fiquei lendo e falei, meu Deus, é mesmo, porque muitas das vezes a pessoa está passando por um problema grande aqui na Terra, no mundo de expiações e provas, e ela encontrou uma maneira de se equilibrar no uso de uma determinada substância que vai lhe proporcionar prazer, mas que pode estar trazendo problemas. Ela pode ser viciada no café, ela pode ser viciada no cigarro, pode ser viciada no álcool. Mas a verdade é que se você tirar bruscamente o álcool, tirar bruscamente o cigarro, tirar bruscamente o café, nesses exemplos que eu estou falando, ela pode desabar porque ela estava encontrando o equilíbrio dela de maneira equivocada, mas estava encontrando dessa maneira. E a gente fica pensando, caramba, quantos edifícios a gente tem construído que estão com base equivocada? Aí é uma análise para cada um fazer aqui com calma, né? Poxa, é aquele emprego que você conquistou, mas que, na verdade, a atividade fim, ela prejudica mais o ser humano do que ajuda. E você fica, mas eu preciso sobreviver. Não, às vezes é melhor ganhar um pouquinho menos em outro trabalho do que ter a consciência pesada de que você está prejudicando as pessoas. É verdade. Então vamos modificar aos poucos. Não posso modificar de uma hora para outra, imediatamente, né, na maioria das vezes, porque... E agora? Eu vou ficar como? Né? Às vezes esse momento que eu vou ficar desempregado pode ser um momento de ruína, de um monte de coisa. Mas a gente fica pedindo a Deus as oportunidades, conhecendo melhor a gente e modificando a nossa vida. Então ele bota aqui, ó, autocrítica sim e sempre. É um trabalho analítico de dentro e para dentro. Depois ele fala, o podão da sensatez, você podar a sensatez, apara os supérfluos da fantasia. E a balança do comportamento só pesa todos os nossos atos. Essa lima da verdade vai dissipar a ilusão. Metro moral define o tamanho do nosso discernimento. Quer dizer, hoje o Emmanuel foi bem voltado para a parte de construção civil aqui, né? Todos os exemplos dele. E por final ele fala, o espelho da consciência reflete a fisionomia da alma. Mas na verdade todos nós, a gente precisa se considerar até como o Emmanuel fala mesmo, como argilas que estamos sendo moldadas com o tempo, e é tão bom quando a gente consegue ter o controle da situação e a gente olhar para a aparência que está ficando aquela argila e falar, fui eu que fiz, não foram somente as circunstâncias, eu também participei disso. Porque a grande maioria das pessoas aqui no mundo de expiações e provas estão sendo moldadas pelas circunstâncias. Ainda não aprenderam ainda pelo amor, estão indo pela dor. E a gente já está conseguindo ter essa autocrítica, porque ele fala para a gente, com a autocrítica, lisonja e censura, elogio e sarcasmos deixam de ser perigos destruidores, porque agora eu vou ter bom senso. E também a conformidade, evitando a audácia exagerada, a gente vai saber aonde a gente pode ir e aonde a gente não pode. A frase final do Emmanuel, espetacular, seja fiscal de ti mesmos, para que não te levantes por verdugo dos outros. E reparando os próprios atos hoje, vive hoje a posição de juiz de ti próprio.
não dos outros. Chega de olhar cisco no olho com a trave no nosso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.